Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Mariana e hoje daremos sequência à nossa leitura da Bíblia inteira em um ano. Estamos no dia 236 e vamos seguir a partir de Jó, capítulo 12, que diz o seguinte: Jó. Então Jó respondeu: Sem dúvida vocês são o povo, e a sabedoria morrerá com vocês, mas eu tenho a mesma capacidade de pensar que vocês têm. Não sou inferior a vocês. Quem não sabe dessas coisas? Tornei-me objeto de riso para os meus amigos, logo eu que clamava a Deus e ele me respondia. Eu, o íntegro e irrepreensível, tornei-me um mero objeto de riso. Quem está bem despreza a desgraça, o destino daqueles cujos pés escorregam. Mas as tendas dos saqueadores encontram-se em paz, e aqueles que provocam Deus estão em plena segurança. Aqueles que transportam o seu Deus nas mãos, pergunte, porém, aos animais, e eles o ensinarão, ou as aves do céu, e elas contarão a você. Interrogue a terra, e ela o instruirá. Deixe que os peixes do mar o informem. Quem de todos eles ignora que a mão do Senhor fez isso? Na sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. O ouvido não examina as palavras, como a língua prova a comida? A sabedoria se acha entre os idosos, e a vida longa traz entendimento. Deus é que tem sabedoria e poder, a ele pertencem o conselho e o entendimento. O que ele derruba não se pode reconstruir. Quem ele aprisiona, ninguém pode libertar. Se ele retém as águas, predomina a seca. Se as solta, devastam a terra. A ele pertencem a força e a sabedoria. Tanto o que erra quanto o que induz ao erro são dele. Ele dispensa e despoja os conselheiros e faz os juízes de tolos. Tira as algemas postas pelos reis e lhes amarra uma corda na cintura. Ele dispensa os sacerdotes em humilhação e arruína os homens de sólida posição. Cala os lábios dos conselheiros de confiança e tira o discernimento dos anciãos. Derrama desprezo sobre os nobres e desarma os poderosos. Revela coisas profundas da escuridão e traz à luz densas trevas. Dá grandeza às nações e as destrói, faz crescer as nações e as dispersa, priva da razão os líderes da terra e os faz perambular perdidos pelo deserto. Andam tateando nas trevas, sem nenhuma luz, ele os faz cambalear como bêbados. Jó capítulo 13. Os meus olhos viram tudo isso, os meus ouvidos o ouviram e entenderam. O que vocês sabem eu também sei, não sou inferior a vocês, mas desejo falar ao Todo-Poderoso e defender a minha causa diante de Deus. Vocês, porém, mascaram a verdade com mentiras. Todos vocês são médicos que de nada valem. Quem dera ficassem calados, isso seria sábio da parte de vocês. Escutem agora o meu argumento. Prestem atenção na réplica dos meus lábios. Vocês falarão com maldade em nome de Deus? Argumentarão com engano em favor dele? Falarão assim para favorecê-lo? Advogarão desse modo a causa de Deus? Tudo iria bem se ele os examinasse? Vocês conseguiriam enganá-lo como podem enganar os homens? Com certeza ele os repreenderia se em secreto vocês fossem parciais. O esplendor dele não os aterrorizaria? O pavor dele não cairia sobre vocês? As máximas que vocês citam são provérbios de cinzas. As suas defesas não passam de barro. Aquietem-se e deixem-me falar, e aconteça comigo o que acontecer, porque me ponho em perigo e tomo a minha vida nas minhas mãos. Embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Certo é que defenderei os meus caminhos diante dele. Aliás, será esta minha libertação. Nenhum ímpio ousaria apresentar-se a ele. Escutem atentamente as minhas palavras, que os seus ouvidos acolham o que eu digo. Agora que preparei minha defesa, sei que serei justificado. Haverá quem me acuse? Se houver, ficarei calado e morrerei. Concede-me, ó Deus, apenas estas duas coisas e não me esconderei de ti. Afasta de mim a tua mão e não mais me assustes com os teus terrores. Chama-me e eu responderei, ou deixa-me falar e tu me responderás. Quantos erros e pecados cometi!
Mostra-me a minha falta e o meu pecado. Por que escondes o teu rosto e me consideras inimigo? Atormentarás uma folha levada pelo vento? Perseguirás a palha? Pois fazes constar contra mim coisas amargas e me fazes herdar os pecados da minha juventude. Acorrentas os meus pés e vigias todos os meus caminhos, pondo limites aos meus passos. Assim, o homem se consome como coisa podre, como a roupa que a traças vai roendo. O homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitos problemas. Brota como a flor e murcha. Vai-se como a sombra passageira, não dura muito. Fixas o olhar em um homem desses e o trarás à tua presença para julgamento? Quem pode extrair algo puro da impureza? Ninguém. Os dias do homem estão determinados. O número dos meses dele estão no teu controle. Estabeleceste limites que ele não pode ultrapassar. Por isso, desvia dele o teu olhar e deixa-o, até que ele cumpra o seu tempo como trabalhador contratado. Para a árvore, pelo menos há esperança. Se é cortada, torna a brotar, e os seus novos ramos vingam. As suas raízes poderão envelhecer no solo, e o seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro de água ela brotará, e dará ramos como se fosse muda plantada. Mas o homem morre e morto permanece, dá o último suspiro e deixa de existir. Como a água do mar evapora e o leito do rio perde as águas e seca, assim o homem se deita e não se levanta. Até quando os céus deixarem de existir, nenhum deles acordará, nem será despertado do seu sono. Quem dera me escondesses na sepultura, e me ocultasses até passar a sua ira. Quem dera estabelecesses um prazo e depois te lembrasses de mim. Quando o homem morre, acaso tornará a viver? Durante todos os dias do meu árduo labor, esperarei pela minha dispensa. Chamarás, e eu mesmo te responderei. Terás anelo pela criatura que as tuas mãos fizeram. Por certo contarás então os meus passos, mas não tomarás conhecimento do meu pecado. As minhas faltas serão encerradas em um saco. Tu esconderás a minha iniquidade, como a montanha sofre erosão e se desmorona, e a rocha muda de lugar. Como a água desgasta as pedras e as torrentes arrastam terra, da mesma forma destrói a esperança do homem. Tu subjugas de uma vez por todas e ele se vai. Alteras a sua fisionomia e o mandas embora. Se os seus filhos são honrados, ele não fica sabendo. Se são humilhados, ele não o vê. Só sente a dor do seu próprio corpo, só lamenta por si mesmo. Jó capítulo 15. Elifaz. Então Elifaz de Temã respondeu: Responderia o sábio com ideias vãs ou encheria o estômago com o vento leste? Argumentaria com palavras inúteis, com um discurso sem valor? Mas você sufoca o temor a Deus e diminui a devoção a Ele. O seu pecado motiva sua boca. Você adota a linguagem dos astutos. É a sua própria boca que o condena, não a minha. Os seus próprios lábios depõem contra você. Será que você foi o primeiro a nascer? Acaso foi gerado antes das colinas? Você costuma ouvir o conselho secreto de Deus? Só a você pertence a sabedoria? O que você sabe que nós não saibamos? Que compreensão tem você que também não tenhamos? Temos do nosso lado homens de cabelos brancos, muito mais velhos que o seu pai. Não bastam para você as consolações divinas e as nossas palavras amáveis? Por que você se deixa levar pelo coração e por que esse brilho nos seus olhos? Pois contra Deus é que você dirige a sua ira e despeja da sua boca essas palavras. Como o homem pode ser puro? Como pode ser justo quem nasce de mulher? Pois, se nem nos seus santos Deus confia, e se nem os céus são puros aos seus olhos, quanto mais o homem, que é impuro e corrupto, e que bebe iniquidade como água. Escute-me e eu explicarei a você. Vou relatar-lhe o que vi e que os sábios declaram, sem esconder o que receberam dos seus pais, a quem foi dada a terra e a mais ninguém. Nenhum estrangeiro passou entre eles. O ímpio sofre tormentos a vida toda, como também um homem cruel. Nos poucos anos que lhe são reservados, só ouve ruídos aterrorizantes quando se sente em paz. Ladrões o atacam. Não tem esperança de escapar das trevas.
Sente-se destinado a morrer à espada, fica perambulando, é comida para os abutres. Sabe muito bem que logo virão sobre ele as trevas, a aflição e a angústia o apavoram e o dominam, como um rei pronto para atacar, porque agitou os punhos contra Deus e desafiou o Todo-Poderoso, afrontando-o com arrogância, com um escudo grosso e resistente. Apesar de ter o rosto coberto de gordura e a cintura estufada de carne, habitará em cidades prestes a arruinar-se, em casas inabitáveis, caindo aos pedaços. Nunca mais será rico, a sua riqueza não durará, e os seus bens não se propagarão pela terra. Não poderá escapar das trevas. O fogo chamuscará os seus renovos, e o sopro da boca de Deus o arrebatará. Que ele não se iluda em confiar no que não tem valor, pois nada receberá como compensação. Terá completa paga antes do tempo, e os seus ramos não florescerão. Será como a vinha despojada das suas uvas verdes, como a oliveira que perdeu a sua floração. Pois o companheirismo dos ímpios nada lhe trará, e o fogo devorará as tendas dos que gostam de subornar. Eles concebem maldade e dão à luz a iniquidade. O seu ventre gera engano. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 29 ao 58. Se não há ressurreição, o que farão aqueles que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? Quanto a nós, por que nos expomos a perigo o tempo todo? Todos os dias enfrento a morte, irmãos. Isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Recuperem o bom senso como convém e parem de pecar, pois alguns são ignorantes quanto a Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Mas alguém pode perguntar: como os mortos ressuscitam? Com que espécie de corpo virão? Insensato! O que você semeia não nasce, a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas um simples grão, como de trigo ou de outra planta. Mas Deus lhe dá um corpo segundo a vontade dele, e dá a cada espécie de semente um corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves outra e os peixes outra. Há corpos celestes e também corpos terrestres. Contudo, o esplendor dos corpos celestes é um, e o dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, outro da lua, outro das estrelas. Cada estrela tem o seu próprio esplendor. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, também há corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito que dá vida. Não foi o espiritual que veio primeiro, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem do céu. Os da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são do céu ao homem celestial. Como tivemos a imagem do homem terreno, assim teremos a imagem do homem celestial. Irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados em um momento, em um abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a última trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que o que é corruptível se revista de incorruptibilidade e o que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi tragada pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei.
mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e inabaláveis, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que, no Senhor, o trabalho de vocês não é inútil. Salmo 39. Eu disse: vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras, porém mordaça na minha boca, enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Então eu me silenciei resignado e me calei a respeito do bem, mas a minha angústia aumentou. O meu coração ardia no peito, enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Então comecei a dizer: mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba o quão frágil sou. Deste aos meus dias o comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, todo ser humano, por mais firme que esteja, não passa de um sopro. Sim, anda para lá e para cá como uma sombra. Em vão se agita amontoando riqueza, sem saber quem ficará com ela. Mas agora, Senhor, que hei de esperar? A minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não faças de mim um objeto de zombaria dos tolos. Estou calado, não posso abrir a boca, pois tu mesmo fizeste isso. Afasta de mim o teu açoite. Fui vencido pelo golpe da tua mão. Tu repreendes e disciplinas cada pessoa por causa do seu pecado. Como traça, destróis o que ele mais valoriza. De fato, o ser humano não passa de um sopro. Ouve a minha oração, Senhor. Escuta o meu grito de socorro. Não sejas indiferente ao meu lamento, pois sou para ti um estrangeiro, como foram todos os meus antepassados. Desvia de mim os teus olhos para que eu volte a ter alegria, antes que eu me vá e deixe de existir. Provérbios 21, versículos 30 e 31. Não há sabedoria, nem discernimento, nem conselho que possa se opor ao Senhor. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas a vitória depende do Senhor. Bom, pessoal, terminamos por aqui a nossa leitura, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o seu like, compartilhem esse vídeo e se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima!